Um dos fatores mais graves e difíceis de se tratar na insônia é o estado de alerta aumentado pelas crenças e pensamentos disfuncionais que estão envolvidos no desenvolvimento e manutenção da insônia. A premissa básica desse problema é que a situação falta de sono ou dificuldade para dormir pode provocar pensamentos e emoções negativas, como por exemplo o medo e a ansiedade, o que naturalmente são incompatíveis com o sono. Por exemplo, uma pessoa, quando é incapaz de dormir à noite, começa a ter preocupações sobre possíveis consequências da perda do sono, como o receio de não ter energia ou disposição no dia seguinte, o medo de dormir no trabalho, na frente dos outros, ou então de não performar bem em alguma atividade. O fato é que esse tipo de pensamento provoca uma reação em espiral que alimenta um ciclo vicioso de sofrimento emocional, aumento de excitação e que naturalmente acaba gerando aí mais insônia. Para ficar claro, tá? Eu trago um exemplo meu aqui. Por exemplo, na época em que eu fazia o meu mestrado, eu me dedicava muito, gente, ao meu trabalho, obviamente, meu mestrado e também à minha família. E para tentar equilibrar tudo isso, era muito comum naquela época eu ir dormir muito tarde da noite, porque eu ficava ou então estudando ou então adiantando algumas coisas da empresa. Isso fazia com que eu fosse tarde para a cama. E aí eu criei um hábito péssimo naquela fase, que era o de contar horas de sono que eu teria pela frente. Então eu pensava, deitava para dormir e pensava, olhava no relógio, que é um hábito horrível, olhava no relógio e falava, se eu dormir agora, eu vou ter 6 horas de sono pela frente. Aí passava 1 hora e eu olhava, se eu dormir agora, eu vou ter 5 horas de sono pela frente. E aí eu tentava, ativamente dormir, ficava forçando dormir. E como vimos nas aulas passadas, sabemos que tentar ativamente dormir só nos afasta do nosso sono. E então eu entrava em uma reação, em um ciclo espiral. Se eu dormir pouco, amanhã não vou render na aula, e aí eu olhava novamente para o relógio, e aí a coisa desandava de vez. Levei um tempo para aprender a lidar com esses pensamentos e emoções, mas consegui. E foi a partir disso que eu decidi então estudar mais sobre a insônia, para ensinar então outras pessoas a dormirem melhor e também para combater esse estado de alerta noturno. Essa aula de hoje não tem a intenção de ensinar você a lidar com a sua ansiedade. Tem a intenção de ensinar você a lidar com o seu sono, a tratar os pensamentos catastróficos seu em relação ao seu sono. E esses ensinamentos, eles são baseados na terapia cognitiva comportamental, que é considerado hoje em dia o padrão ouro de tratamento para a insônia, que é visto que traz os resultados melhores no longo prazo. A reestruturação cognitiva, ela é uma técnica que pode ser empregada para diminuir os pensamentos automáticos e crenças relacionadas ao sono. Alguns alvos terapêuticos para a reestruturação cognitiva incluem expectativas irrealistas, como por exemplo, devo dormir 8 horas por noite todas as noites. Também inclui atribuições equivocadas de causalidade. Por exemplo, minha insônia é inteiramente provocado por um desequilíbrio bioquímico. Outro exemplo de reestruturação cognitiva que precisamos fazer: amplificação das consequências da insônia. Depois de uma noite de sono ruim, eu sou incapaz de funcionar no dia seguinte. Depois de uma noite de sono ruim, eu não presto no dia seguinte. Todos esses pensamentos, gente, que nós vimos, são baseados em crenças irreais, e extremamente rígidas. E normalmente, quanto mais tempo nós passamos com a insônia, mais esses pensamentos se solidificam. E aí na terapia cognitiva comportamental a gente aprende a ter uma reestruturação e a enxergar esses pensamentos de maneira diferente. Então aqui, expectativas irrealistas. Devo dormir 8 horas por noite, todas as noites? Isso aqui é irreal, gente. Óbvio que é importante você ter uma janela de sono de 6 a 8 horas e meia, mas esse pensamento rígido de que devo dormir 8 horas por noite é errado. Se você pensar isso, se você ficar pensando isso o tempo todo, esse seu estado de alerta aumenta e você não consegue dormir. Aqui é a mesma coisa, minha insônia é inteiramente provocado por um desequilíbrio bioquímico. Isso aqui é uma crença também errada. A gente sabe que pode, é claro, ter um desequilíbrio bioquímico, mas ela parte muito mais
né, de hábitos e comportamentos inadequados em relação ao sono. A mesma coisa, amplificação das consequências da insônia. Depois de uma noite de sono ruim, eu sou incapaz de funcionar no dia seguinte. Isso não é verdade. Quantas vezes você dormiu mal e mesmo assim no dia seguinte você rendeu, né? O nosso cérebro ele tem uma reserva cognitiva de energia que não vai nos deixar na mão, tá? Então, esses pensamentos aqui, nós vamos aprender a quebrar com algumas técnicas que eu vou mostrar agora no slide a seguir, tá? Antes de entrar nas técnicas de reestruturação cognitiva, vou passar algumas orientações básicas que eu forneço em consultório e que eu acho muito importante você ter isso muito claro na sua mente para você passar para o seu paciente, beleza? Quais são essas, então, orientações básicas? Vamos lá, né? Número 1. Mantenha expectativas realistas com relação às exigências do sono e de energia durante o dia. Você ter um pensamento rígido de que eu preciso dormir 8 horas por noite não vai te ajudar em nada. Vai só manter você mais rígido e aumentar seu estado de alerta e fazer com que você durma menos. A mesma coisa, né? Exigência de energia durante o dia. Pensar que você dormir mal vai fazer com que você não renda no dia seguinte é uma mentira. Nosso corpo tem uma reserva cognitiva de enfrentamento. Tá? Você pode até mesmo contrapor esse pensamento, eu vou ensinar isso um pouco mais para frente, pensando, já houve outras noites em que eu dormi mal e no dia seguinte eu consegui trabalhar normalmente. Então não é o fim do mundo, tá? Precisamos combater esses pensamentos rígidos com ideias contrárias, principalmente das quais nós já experimentamos antes. Outra ideia aqui, ó. Não culpe a insônia por todas as perturbações durante o dia, porque pode haver outras explicações, como por exemplo, preocupações com a família, os conflitos com os colegas de trabalho, para esse desempenho ruim no dia seguinte. Então é muito comum o paciente que tem insônia colocar tudo no mesmo saco, amarrar e falar é tudo culpa da insônia. Se ele não tem a percepção correta de onde estão os problemas no seu dia, ele acaba tendo um dia com medo e falando, nossa, eu vou chegar à noite de novo, vou ter insônia novamente, esses problemas vão acontecer tudo de novo. Ele precisa ter claro na mente, você como terapeuta vai orientar e falar, não, olha que esse problema aqui não é por conta da insônia não, tem a ver com outra coisa. Destrinchar esses problemas na vida do paciente faz ele tirar esse peso gigante do sono e ele começa a ficar mais relaxado e pode ter uma noite de sono melhor. Outro exemplo, nunca tente dormir a todo custo, pois estará vulnerável para agravar as dificuldades com seu sono. Novamente, para dormir eu preciso de duas coisas, uma mente quieta e um corpo cansado. Se você está ativamente tentando dormir, ora, sua mente então não está mais quieta. Tá? Então, novamente, ir para a cama somente quando você estiver sonolento, ok? Aqui isso é muito importante, gente, tá? É muito comum o paciente com insônia ele dar muita importância para o sono. O sono é importante? É claro que é, mas ele não pode virar o elemento central da sua vida. Então, não dê muita importância para dormir. Mesmo que o sono deva ser uma prioridade, não deve se tornar o ponto central da sua vida. Você precisa mostrar para o seu paciente o que mais a vida dele tem além do sono. E é aquela coisa, quanto menos bola a gente der para algo, né, a chance de se tratar desse algo é mais fácil. E aqui, muito importante, tá? Não catastrofize sua vida depois de uma noite de sono ruim. A insônia é muito desagradável, mas não é necessariamente perigosa para a sua saúde a ponto de levá-lo à morte súbita. Há alguma tolerância aos efeitos da insônia. Então, como eu falei ali, o nosso cérebro vai sempre ter uma reserva cognitiva para enfrentamento de situações no dia seguinte. Então, não vamos catastrofizar a insônia e colocar tudo a culpa nela. Quando você mostra isso para o seu paciente, ele começa a ter uma percepção de que a insônia é sim um problema, porém a sua vida, né, não vai girar ao redor desse sono. Dessa forma ele se torna menos rígido em relação à insônia e a chance dele diminuir esse estado de alerta noturno é maior. Agora no próximo slide nós vamos entrar em algumas técnicas, tá? Eu separei aqui 3 técnicas para você do que a gente pode fazer para reduzir o estado de alerta noturno. Tá? Eu costumo chamar essa técnica número 1, né, essas técnicas, na verdade, né, de desafiar pensamentos. E a técnica número 1 é a de considerar as evidências. Isso aqui é muito importante, gente. Você precisa, se você está assistindo e tem insônia, você pode começar a aplicar isso na sua vida. Se você tem pacientes, aplique isso na vida deles. Tá? Como é que funciona esse desafio de pensamentos? Né? Como é que funciona essa consideração de evidências? Vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Olha só. Pense nas evidências e fatos contrários ao seu pensamento ou à sua preocupação.
Vamos pegar o exemplo aqui de que o pensamento negativo que esse paciente tem é: se eu não dormir bem, eu não conseguirei produzir nada no trabalho. Olha isso, pensamento extremamente rígido, né? Como é que a gente faz para contestar esse pensamento? Para contestar esse pensamento, lembre de evidências que não apoiam esse cenário imaginado. Como assim? Com certeza existiram outras situações na sua vida onde, mesmo dormindo pouco, você ainda conseguiu realizar de forma satisfatória suas atividades. Pode não ter sido sua melhor performance, mas mesmo assim as realizou da maneira correta. A preocupação de e se, né, se eu não dormir, e se eu não dormir, tende a ir embora quando você a confronta, como um advogado, seu histórico de como se saiu em situações onde dormiu mal também. A vantagem do paciente que tem insônia é que ele vai ter insônia muitas vezes ao longo da vida. E a crença que ele cria em relação ao sono quase sempre é a mesma. E essa crença aqui é muito comum. Se eu não dormir bem, eu não vou render. Mas você questiona o paciente, tá? E quando você dormiu mal, como foi no dia seguinte? Ah, eu fiquei com sono. Ok. Fiquei com pouca energia. Ok. Mas aconteceu algo de extremamente péssimo na sua vida, né? É muito comum as pessoas com insônia ter esse pensamento de que vai ser horrível o dia seguinte, quando na verdade não é. Você pode confrontar esse pensamento com as próprias evidências do seu paciente. Então lembre ele, provoque nele um exercício de lembrança do que aconteceu quando ele dormiu mal. Alguns pacientes já me relataram: eu acho que se eu dormir mal, meu chefe vai me demitir porque ele vai me fazer uma pergunta e eu não vou responder. Eu pergunto: quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Quantas vezes você dormiu mal e o seu chefe te fez uma pergunta e por conta da insônia você não conseguiu responder? Ah, nunca aconteceu, mas eu tenho medo. Tá, mas vamos então checar as evidências, vamos nos apegar mais às evidências do que aconteceu ao invés do que não aconteceu? Aí ele começa a dar uma relaxada, ele fala: então se eu dormir mal, eu sei que, né, eu posso me sair bem no dia seguinte ainda. Pode não ser a minha melhor performance, mas meu cérebro não me deixa na minha mão. Tá? Então considere as evidências. No próximo slide, da técnica ainda Desafiando Pensamentos, nós vamos aprender o paciente a avaliar a probabilidade e o custo, que basicamente é: qual a probabilidade, de fato, dessa minha preocupação acontecer? É muito comum o paciente com insônia ele deitar e ficar tendo muitas preocupações na mente, né? Olha que interessante. Quando você tem insônia, uma das suas maiores preocupações é como você vai estar no dia seguinte. Se vai estar com olheiras, muito cansado, mal-humorado, sem energia. Quando você considera a probabilidade de algo ruim acontecer, normalmente irá perceber que existia uma superestimação de que algo ruim acontecesse. Ao considerar as evidências, verá que a probabilidade de algo ruim acontecer é muito baixa. Como nós falamos no slide anterior, né? É contrapor a ideia com uma evidência. Durmo mal, mas nunca faltei ao trabalho. Durmo mal, mas nunca deixei de responder ao meu chefe. Durmo mal, mas nunca coloquei a vida da minha família ou a minha vida em risco por estar dirigindo. Então essas são as evidências que nós precisamos avaliar no paciente o que ele tem medo e contrapor com evidências. Depois, a probabilidade. Qual que é a probabilidade de você não responder ao seu chefe? Mínima. Você sempre respondeu, então a probabilidade é mínima. Então esse pensamento aqui de que se eu não dormir eu não vou responder ao meu chefe, ele pode ir embora, porque a probabilidade é mínima. Mas se esse paciente é insistente, nós vamos avaliar o quê? O custo. E se você não responder ao seu chefe? O que isso pode trazer de negativo para a sua vida? Quão ruim seria se o que você está preocupado acontecesse? Você tem que avaliar isso, né? O custo disso. E aí, eu trago algumas perguntas para você fazer para o seu paciente para que ele pense se o custo disso é muito alto ou não. Gente, isso aqui, nas minhas épocas de insônia, eu me questionava muito sobre isso, tá? E se eu for mal naquela prova? Né? O que vai acontecer? Será que a minha vida vai acabar porque eu fui mal numa prova? E aí aquela preocupação acabava indo embora. Olha só, perguntas interessantes a serem feitas, tá? As coisas que realmente importam para mim ainda serão preservadas? Minha família ainda me amaria? Meus colegas continuarão gostando de mim? Isso aqui é importante, tá? Daqui 5 anos, quando olhar para trás, isso vai ter sido importante na minha vida? Isso aqui ajuda a reduzir muito o custo, tá? A gente pensa, se eu dormir mal e não responder para o meu chefe, se ele me vê, né, com muito sono, qual vai ser o custo disso? Será que ele vai me demitir? Eu sou um bom funcionário, nunca faltei, ou falto muito pouco, sou participativo. Então, existe esse custo de demissão, por exemplo? Eu
dormi mais do que eu planejava e atrasei para levar o meu filho para a escola. Pô, será que daqui 5 anos teu filho ainda vai estar te amando? Tua família ainda vai estar te amando? Então essas perguntas, elas ajudam muito a tirar o peso da insônia na nossa vida. Então isso aqui é uma técnica altamente importante para você jogar no consultório e perguntar para o seu paciente. Essa é uma segunda técnica. Agora a terceira técnica no próximo slide. Que é isso aqui é sensacional, tá, gente? Pergunte-se. Pensar assim me ajuda? Será que se eu continuar pensando dessa forma eu vou resolver o meu problema? Eu acho engraçado que muitas pessoas com insônia, eles têm a crença de que se eu pensar muito em um problema, ele será resolvido. Quando não. Quando o que faz você resolver um problema é você estruturar um plano para resolver esse problema. Então a crença de que se eu penso muito no problema, eu o resolvo, é mentira. Você tem que pensar em uma estrutura, tá? Então é muito comum a pessoa com insônia ela ficar pensando, como é que vai resolver? Só que isso não vai ajudar em nada, tá? Vamos ler aqui a lâmina para você? Olha isso. A última coisa a considerar é se de fato é útil pensar dessa maneira. Embora algumas preocupações e pensamentos possam ser realistas, é importante considerar se essas preocupações durante a noite são úteis ou não. Né? Então, assim, eu pensar se eu irei me atrasar amanhã é útil ou não? Óbvio que não. Né? Vai ser útil eu pensar se eu irei me atrasar amanhã e não agora. Tá? Eu pensar que eu preciso pagar alguma conta à noite é útil ou não? Claro que não. Você tem que pensar em pagar essa conta amanhã. Existe uma técnica, existem muitas técnicas, tá? Mas que eu não coloquei aqui, obviamente, pelo tempo, né? E pelo tema da nossa Semana da Ciência da Insônia. Mas uma técnica que eu recomendo muito aos meus pacientes é deixar ao lado na cabeceira um bloco de anotação e uma caneta. Então, veio a preocupação, nossa, amanhã eu tenho que pagar o condomínio da minha casa e eu tô com medo de esquecer. Anota. Amanhã pagar o condomínio da minha casa. Beleza. Solta esse pensamento. O pensamento foi embora. Já resolveu. Tá resolvido? Tá? Eu tô com uma preocupação que eu acho que eu tô com pouco dinheiro, eu preciso fazer alguma atividade. À noite, não é hora de pensar nisso. Pega o bloquinho e pensa. Existe uma outra técnica chamada hora da preocupação, tá? Que é quando você define no dia seguinte uma hora para pensar naquele problema. Você vai anotar amanhã, ao meio-dia, irei me preocupar com isso. Pode parecer besteira, gente, mas quando a gente coloca um problema no papel e o olha de frente, ele parece menor do que realmente é. Preciso ganhar mais dinheiro? Ok, então amanhã eu vou pensar nisso. Tá? Essa técnica que não está aqui, do bloco de papel, da hora da preocupação que eu acabei de falar, ela é muito bacana. Tá? E você pode também incluir isso na sua rotina de atendimento. Olha isso, pessoas possuem a crença de que preocupar-se irá ajudar na resolução do problema. Isso é fato. O que ajuda é criar uma estratégia de resolução. Pensar no problema não ajuda, o que ajuda é criar uma estratégia. Isso nós precisamos ensinar. Ao verificar que a crença da preocupação é falsa, decida anotar o problema ou soltar os pensamentos e redirecionar a atenção. Então, como eu falei, ao você verificar, né, que essa preocupação é falsa, como por exemplo, tenho que pagar um boleto, será que eu vou me esquecer? Anota. Anotou? Ufa, foi embora essa preocupação. Preciso ter uma ideia para melhorar, sei lá, meu corpo físico, acho que eu estou acima do peso. Pensar sobre isso à noite não traz resolução. Amanhã ao meio-dia irei pensar. E vai lá e resolve isso. Beleza, pessoal? Próximo slide aqui, nós vamos ver então um formulário resumido, tá? Se você fizer esse exercício muitas vezes, você vai perceber que você vai criar um atalho para resolver ele. Então veio o pensamento. O que você vai fazer? Com o que estou preocupado? Veio o pensamento, tá. Com o que eu estou preocupado? Estou preocupado com isso. Tá, mas qual que é a probabilidade realista disso acontecer? É baixa? É alto? É alto? Tá, e qual de fato a chance disso acontecer? E aí depois você se questiona. Mesmo que isso de ruim aconteça, o que negativamente vai impactar na minha vida? E mesmo que aconteça, eu saberia lidar com isso? Então esse formulário resumido, você pode aplicar qualquer pensamento a ele, tá? E avaliar se vale a pena pensar nele ou não, avaliar a probabilidade dele, avaliar o custo dele, tá? E isso aí faz com que você solte esses pensamentos à noite e que você consiga dormir mais com qualidade. Podemos passar o slide. Pessoal, então aqui nós chegamos então ao fim da nossa terceira aula, tá? Novamente, o tema dessa aula não é tratar a sua ansiedade, não é tratar o seu medo. É fazer com que você pegue essas preocupações no período noturno e as jogue para um outro momento, tá? E aí sim, em um horário mais adequado,
onde você vai ter mais energia e mais possibilidade de resolução, você vai se dedicar a isso. Na próxima aula, e nossa penúltima aula da Semana da Ciência da Insônia, nós iremos falar sobre um tema que eu adoro, tá? E que eu acho que todos deveriam fazer, chamado higiene do sono. Até a nossa próxima aula.